Ei, gente, em primeiro lugar, a gente tem que dar uma lembradinha na teoria para entender como a questão envolve essa teoria. É sobre forças magnéticas que surgem em fio de um certo comprimento, percorridos por uma certa corrente na presença de um campo magnético. Em primeira instância, nós temos que lembrar como é que funciona a regra da mão direita espalmada, né? Aí você tem a fotografia da minha mão, e nesse caso, o polegar aponta para o lado direito da nossa tela, enquanto os dedos entram na tela e a palma da mão estaria para cima. Olhando aqui para a câmera é como se você estivesse pedindo algo assim, né? Ó, tá? É isso que você está fazendo, apontando para a tela aí do seu dispositivo com esses dedos aqui. Esses dedos, eles indicam o sentido do vetor campo magnético, né? Do vetor indução magnética ou campo magnético. O polegar indica o sentido da corrente elétrica e, em seguida, um vetor perpendicular a esses dois na palma da mão, tendo origem na palma da mão, apontando saindo da palma da mão, seria o vetor força magnética. Nas questões, esse vetor azul magnético ele não vem representado na forma de perspectiva, para não ficar confuso. Ele vem representado com o símbolo de vetor entrando, né? Que seria esse, tá? Então essa é a ideia. Você tem um vetor entrando, que é esse azul. Você tem um vetor no plano, para a direita, que é o vetor QV, na verdade. Só que nós vamos ver que durante o desenvolvimento, a força magnética tem ligação com uma carga que possui velocidade, que no final vai ter ligação com a corrente elétrica. E o vetor força magnética, que é esse vermelho, tá certo? Então é assim que você acha, quando você conhece o sentido de uma corrente elétrica, é assim que você acha o vetor força magnética. Agora imaginem um condutor na presença de um campo magnético B, percorrido por uma corrente elétrica I. Esse condutor sofrerá uma força magnética empurrando ele para a lateral. Nesse caso, ele empurra na lateral para baixo ou para cima. Basta aplicar a regra da mão, né? Imaginemos que esse condutor tem tamanho L, né? Tem dimensão L. Se você aplicar a regrinha da mão aí, é isso, né? É esse mesmo desenho aqui, ó. O vetor está entrando, o vetor campo magnético está entrando, a corrente está para o lado direito, logo o vetor força magnética estaria para cima. Esse fio sofreria em cada elemento de comprimento seu uma força magnética apontando aqui nesse caso para cima, respondendo a nossa pergunta anterior. E agora, como nós faremos para calcular o módulo dessa força? Parece difícil, mas não é. Basta que você lembre da definição de força magnética. O módulo da força magnética é dado pelo módulo de Q, módulo de V, módulo de B, seno do ângulo entre os vetores V e B. Porém, na maioria das questões é muito comum que os vetores V e B sejam perpendiculares entre si. E quando eles forem perpendiculares entre si, o seno de 90 graus vira 1, né? Então essa equação ela simplesmente vira isso aqui, ó. Módulo de Q, módulo de V, módulo de B. É assim que se calcula uma força magnética que uma carga, um elemento de carga sofre quando possui velocidade na presença de um campo magnético. Porém, aqui não é uma carga, é um conjunto de carga que se move. Para isso, nós vamos usar um conceito simples da mecânica básica, né? Perceba que essa carga tem que se deslocar ao longo desse fio e, por sua vez, esse fio possui uma dimensão L, não é verdade? É verdade que a velocidade dessa carga vai ser o comprimento do fio dividido pelo intervalo de tempo. Logo, essa velocidade aqui, ela vai valer isso, comprimento do fio dividido pelo intervalo de tempo. Fazendo isso, a gente tem isso, né? Ó, comprimento do fio dividido pelo intervalo de tempo. Outra razão importante aqui, que é conceitual da física, é a razão de quantidade de carga que passa por intervalo de tempo. Agora eu estou pensando num grupo de cargas, lembra disso? Né? E essa quantidade de carga que passa por intervalo de tempo, ela se chama corrente elétrica. Logo, essa equação aqui que eu acabei de riscar ela pode ser escrita ILB, valendo a força magnética, não é isso? Já que a razão Q sobre ΔT, né, é a corrente. É muito comum as pessoas chamarem essa equação de Bill, né, que fica mais fácil de memorizar. Apesar da verdadeira composição dessa equação ser Bill sen θ, né, porque sen θ é a condição genérica dessa equação. Mas, na maioria das questões, o vetor QV, que tem ligação com o sentido da corrente, ele vai estar perpendicular ao vetor B, percebe? Aí, acontece aqui desse seno
sair na maioriazinha das questões. Um pouco de cuidado com essa questão do ângulo, mas no caso dessa questão que a gente vai fazer não envolve isso. Então nós vamos usar essa equação para calcular a força magnética. E essa é a revisãozinha teórica que eu precisava para a questão. Bem, pessoal, como é um simulado S, vocês sabem que a OS não desenha, né? Então eu já fiz uma parte do desenho aí que a gente precisa, por questão, né, da gente ser prático aqui. Ele diz o seguinte: um aro condutor fino e flexível de comprimento L está sobre uma mesa horizontal e conduz uma corrente I no sentido horário. Percebe dando sentido? Para você usar a regrazinha da mão direita, né? Quando o sistema é colocado num campo magnético uniforme, na presença de um campo magnético uniforme de intensidade B, indo para dentro do plano da mesa. Você vai imaginar que a tela do seu dispositivo é o plano da mesa, não tem problema. O fio adquire uma forma de circunferência. Nesse instante, a tensão no fio, ele quer saber uma tensão que se distribui ao longo do fio, porque ele está num formato qualquer, quando a corrente passar o fio, ela vai estender para formar uma circunferência e obviamente isso vai tensionar o fio. Qual é a ideia, né? A ideia é lembrar que toda configuração pertence a uma circunferência, entende? Então eu só desenhei um pedaço do fio, mas na verdade ele pertence a uma circunferência gigantesca, que vocês estão vendo aí uma parte dela, tá certo? Outro detalhe, é claro que a tensão é ao longo do fio, né? Se ela é ao longo do fio, então tem um vetorzinho para cá, né, de tensão na tangência do fio. Ela acompanha o sentido do fio o tempo todo, mas ele é uma reta, então é uma tangente nesse ponto aqui que eu estou colocando. E outro elemento de tensão para cá, né? Então perceberam que eu tenho dois elementos de tensão? Como são dois vetorzinhos, eu vou botar as setinhas, né, e identificar por tensão. Pronto. Quando a corrente percorre o fio, ele estira e ele fica tenso, né? As tensões têm que ser iguais para ele não continuar estirando ou não acelerar para nenhum lado. E é isso que a questão quer no final da conta. Mas o que é que ela está oferecendo para a gente? Está oferecendo uma corrente elétrica girando aqui no sentido horário, né? Dentro do fio, ó. Então tem uma corrente elétrica. Outro detalhe, o campo magnético ele está na região aqui, entrando na página, não tá? Então você já pode aplicar a regrinha da mão direita, lembra da minha aula teórica? Lembra da parte teórica que eu acabei de ensinar? Ela é assim, ó, como quem pede, né? Ela é desse jeito aqui, ó. Tu bota aí na tua página o dispositivo e tu tá vendo que se tu aplicar isso, a força magnética vai ser para cima, né? Porque o polegar com a mãozinha direita estirada, tá? O polegar vai para a direita. Os demais dedos entram na página, então a palma da mão fica para cima, não é isso? Então essa força magnética que vai atuar aqui, ó, ela tem uma intensidade F e ela é aqui para cima, certo? Bem, pessoal, agora nós vamos imaginar que o centro do fio, porque ele é uma circunferência, lembra eu desenhei só um pedaço, mas ele é uma circunferência. O centro do fio está aqui, ó. O centro do fio está nesse ponto. Eu vou desenhar aqui os raios, né, até esses vetores que a gente aplicou, né, os raios dessa circunferência formada pelo fio, tá certo? Então vou achar o ângulo aqui que eu estou desenhando e vou fazer esses desenhozinhos aqui. Olha só o que vai acontecer bem aqui, né? Bem, gente, eu sei que esse fio está em forma de circunferência, concorda? Então eu vou dizer que isso aqui é o raio da circunferência, o raio da circunferência, tá certo? Outro detalhe é que eu posso chamar esse ângulo aqui de θ dividido por 2. Por que θ sobre 2? Porque como eu tenho ele simetricamente dos dois lados, você vai ver que em questão de conta é mais interessante você chamar de θ sobre 2. Mas se você chamasse de θ também, daria certo a solução, cada um. Muito bem, o que eu vou ter aqui? Observe que esses vetores T, esses vermelhinhos que estão aqui na lateral, eles não estão na horizontal nem na vertical, né? Eles estão inclinados. O que nós vamos fazer com ele? Nós vamos decompor esses vetores aqui. De que maneira? Eu vou construir uns eixos cartesianos aqui e você vai perceber direitinho como é que essas componentes ficam. Aqui eu tenho uma parte vertical e aqui eu tenho outra parte vertical. Pronto, eu tenho essas situações aqui. A questão envolve geometria, porque
magnetismo, via de regra envolve geometria, não tem jeito, né? Então percebam, esse ângulo θ sobre 2, eu tenho duas paralelas aqui e uma transversal. Ele também é θ sobre 2 aqui, né? Óbvio que pela simetria, ele também é θ sobre 2 desse lado. Observe que entre a circunferência e o raio tem um ângulo de 90 graus, né? Então esse ângulozinho aqui, ó, e esse ângulozinho aqui, eles valem 90 graus. E esse ângulo aqui entre o vetor e essa outra linha, ele é o complementar de 90 graus, né? Poderíamos chamar ele de beta, concorda? Esse aqui também, ó, ele é um ângulo beta. É claro que entre essa linha aqui, ó, vertical, e essa outra linha aqui, horizontal, também tem 90 graus. Observe que beta mais θ sobre 2 é 90 graus. Então, como o ângulo entre a horizontal e a vertical é 90 graus, esse ângulo aqui também tem que ser θ sobre 2. Claro que vale também para esse lado. O desenho não ficou muito simétrico, né? Mas o que importa é a ideia aqui, ó, θ sobre 2. Então, esses vetorizinhos vermelhos que vocês estão vendo aí, ó, eles têm duas componentes em cosseno. Eu vou desenhá-las de verde, ó. Eles têm duas componentes em cosseno, né? Ó. Vou chamar ela aqui de T'. Tá aqui uma e tá aqui outra, ó. Duas componentezinhas em cosseno. E elas são iguais, né? Elas são iguais. Então, ótimo. Elas causam equilíbrio aqui, não me interessa. Agora, eles também, gente, possuem duas componentes em seno, não é verdade? T seno aqui, ó. E T seno aqui. Observem que essas duas componentes, elas vão se opor à força F, dando equilíbrio no fio, né? Para ele não mudar mais de formato, né? Ou seja, esse fio ele nem sobe nem desce mais. Essa forcinha laranjinha que eu desenhei aqui, ela é T seno de θ sobre 2, não é? O ângulo é θ sobre 2, lembra disso. Desse lado tá melhor de ver, ó. θ sobre 2. Então ela é T seno de θ sobre 2 e aqui também desse lado. Ela é T seno de θ sobre 2. Tem ela duas vezes se opondo a essa força F. Então, para o equilíbrio aí, para esse fio ficar nesse formato, eu vou ter a seguinte configuração. Tudo que está para cima é igual a tudo que está para baixo. Quem está para baixo, essa força mais essa força. Então, é o dobro, né? 2 vezes T seno de θ sobre 2. Na matemática, existe a seguinte saída. Se um ângulo é muito pequeno, o seno de θ é aproximadamente θ. Observe que eu fiz objeção por colocar ângulos bem pequenos aqui, né? Tá vendo como ficou bem miudinho, né? O ângulo aqui, ó, θ sobre 2. O objetivo disso foi exatamente para fazer essas aproximações. Então, essa força magnética aí, ela é do tipo 2 vezes T, fazendo esse ângulo ser muito pequeno. Se o seno de θ é aproximadamente θ, o seno de θ sobre 2 é aproximadamente θ sobre 2, né? Então, isso aqui é muito próximo aí. Pode-se escrever uma igualdade sem nenhum prejuízo a θ sobre 2. Muito bem. Terminamos? Não. Por enquanto, já dá para fazer uma simplificaçãozinha, né? Ó, esse 2 aqui sai com esse 2 aqui. Mas observe que nós também pegamos apenas um pedaço do fio, não é? E esse pedaço do fio, gente, eu vou dizer que esse pedaço tem tamanho ΔL, né? Então, se você lembrar daquela forçazinha magnética da aula teórica, ó, essa força magnética é do tipo B vezes I vezes ΔL. Não precisa do seno, né? Porque a corrente aqui e o campo magnético acabam ficando aí perpendiculares entre si, ou seja, o vetor velocidade que leva a carga através da corrente é perpendicular ao vetor B. Aquele seno você não precisa dele. E isso vai ser praticamente igual a T vezes θ. Estamos com um problema, né? Porque a resposta só vai depender da corrente, do campo e do comprimento. Não pode, do comprimento total do fio, não é nem de ΔL, né? Não pode depender desse θ. Mas, gente, a matemática me garante que o comprimento de um arco é o ângulo vezes o raio. Deixa eu desenhar isso no cantinho. Esse desenho grande aqui eu vou redesenhar para você perceber. Ó. Você tem um arco ΔL, né? Aí aqui no centro você tem um ângulo de quanto? Θ sobre 2 mais θ sobre 2. Percebeu por que eu chamei de θ sobre 2?
Porque agora fica mais fácil, né? Isso aqui vale R, né? Quem é o comprimento desse arco? É o produto do ângulo vezes o raio. Se isso é verdade, esse produto do ângulo vezes o raio aqui, ó, vai ser substituído aqui, né? Então isso vai ficar B vezes I vezes θ vezes R, não é verdade? Isso é igual a T, θ. Tá lembrado do que é a pergunta desde o começo? É a tensão, né? Estamos quase chegando. Só falta a gente tirar esse R, né? Lembra que eu estou desenhando apenas uma parte, mas a história é no fio todo, né? O comprimento de uma circunferência, gente, é dada por 2π vezes R. E o comprimento do fio é a própria circunferência. Então, ele é L 2π R. Logo, esse R ele vale quanto? L sobre 2π. Esse valor será substituído aqui, ó, nesse ponto. No final, nós ficamos com B vezes I, que multiplica o R, que é L sobre 2π. Tudo isso valendo quem? A tensão no fio. Logo, né, organizando, a tensão desse fio é B vezes I vezes L dividido por 2π. Entenderam aí como é o negócio? Claro, né, gente? Isso seria uma sugestão de questão para o S fase 2, né? Aproximações famosas da matemática, né? Geometria e o uso aí da equação do Biot, né? Uma questão fantástica que na prova de 2023 caiu uma muito parecida, né? Então é nesse nível de formato aí que a gente vai trabalhar aqui os simulados da segunda fase. Você pode ter achado difícil? Pode. Mas você se acostuma com isso. É uma questão de você treinar isso. O ideal é que você repita toda essa ideia do zero. Bote a questãozinha do seu lado, vá criando cada coisa, entendendo cada coisa que você está fazendo e caso você se enganche em algum ponto, volta para o vídeo e vê qual o pontinho que você está se enganchando.